Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de dois assuntos em duas reportagens, todas elas do portal, todas duas matérias do portal Outras Palavras. Um deles é a escassez da água e o outro é o Dia do Cerrado, que comemora-se no dia 11 de setembro, e o Dia do Cerrado como o berço das águas que está em chamas neste momento. Vamos começar com a matéria da Mazzucato e depois nós passamos para a matéria da escassez das águas. Muito bem. Olha bem, ataques à natureza perturbam os ciclos das chuvas no mundo todo, provocando crises inéditas, porém há caminhos para enfrentá-las. Enfrentar essa crise da escassez de água. Exigem considerar a água um bem comum, multiplicar investimentos públicos e adotar um feixe de saídas que ela aqui chama de pós-capitalistas e que fica aí ao critério do entendimento de cada um de nós. Bom, o texto é de Mariana Mazzucato, mas ela divide aqui no projeto, chama-se Project Syndicate. Ela divide com Ngozi Okonjo-Iweala, Johan Rockström, Tharman Shanmugaratnam. Um nome difícil de falar, são nomes difíceis, parece que são pessoas que fizeram o documento junto com ela e ela fez a crônica em cima dessas conclusões junto com essas pessoas. Bom, dentro do projeto lá, sindicato. Vamos ao texto. No que diz respeito à água, o mundo enfrenta uma situação insustentável. No entanto, resolver esse problema está bem ao nosso alcance. E é o resultado mais fácil de se obter porque permite lidar com mudanças climáticas e gerar empregos e crescimento. Isso é a visão desse pessoal que está junto com a Mariana Mazzucato. A crise da água é evidente, ano após ano. Em uma região após a outra, ondas de calor e secas recordes são seguidas por tempestades e inundações destrutivas. Os sistemas alimentares estão secando e as cidades estão afundando à medida que atingimos os limites da extração da água da terra. Poços, que o pessoal faz em profundidade, vão extraindo água. Então as cidades secam e elas acabam afundando nos seus limites. A topografia vai mudando, vai caindo efetivamente, vai abaixando, o solo vai abaixando. Mais de 1.000 crianças menores de 5 anos morrem a cada dia em decorrência de doenças causadas por água potável insegura e falta de saneamento. Centenas de milhões de mulheres passam horas todos os dias coletando e transportando água. Esta é uma crise criada pelo ser humano e pode e deve ser resolvida por meio de intervenções, obviamente, humanas. Mas, para alcançar a equidade e sustentabilidade em todos os lugares, precisaremos de novas formas de governo da água, de uma onda de investimento muito maiores que os atuais, de inovação em escala e capacitação. Os custos dessas ações são insignificantes em comparação aos danos econômicos e humanitários que serão infligidos se a falta de ação continuar. O primeiro passo é reconhecer que os problemas que enfrentamos não são meramente tragédias locais. Todos os cantos do mundo estão sendo afetados e cada vez mais por um ciclo qualquer em vários lugares, uns ciclos de água desestabilizados. As abordagens atuais tendem a lidar com a água que podemos ver que é a água azul em nossos rios, lagos e aquíferos e assumem que o suprimento de água é estável ano após ano. Isso não é verdade, pois as mudanças no uso da terra, as mudanças climáticas e um ciclo de água fora de controle estão afetando os padrões das chuvas e as chuvas se distribuem em vários lugares. O pensamento convencional ignora com frequência um ou outro recurso crítico de água doce, a chamada água verde. Ela é aquela que aparece em nossas florestas, plantas e solo, ela transpira e é reciclada pela atmosfera. A água verde gera cerca de metade da precipitação que cai em terra, a própria fonte de toda a água doce, de toda a nossa água doce. E os países não estão conectados apenas por meio de fluxos de água azul, como os rios.
mas, o que é mais importante, por meio de fluxos atmosféricos de umidade, essa que evapora lá chamada água verde. Como um componente essencial do ciclo global da água, a água verde precisa urgentemente ser melhor gerenciada. O mais perigoso é que as interrupções no ciclo da água estão profundamente interligadas com o aquecimento global e o declínio da biodiversidade planetária, sendo que um fenômeno reforça o outro. Um suprimento estável de água verde no solo é fundamental para sustentar os sistemas naturais terrestres que absorvem de 25% a 30% do dióxido de carbono emitido pela combustão de combustíveis fósseis que ainda existem em larga escala no planeta. Esse processo representa um dos aportes naturais mais significativos para a economia global. No entanto, a perda de áreas úmidas e a umidade do solo, repara que ela está falando essencialmente da água verde, a água do solo, juntamente com o desmatamento, que, por exemplo, aqui no Brasil está campeando, no Cerrado, mais do que na Amazônia esse ano, está esgotando as maiores reservas de carbono do planeta, com consequências que podem tornar insuportável o ritmo do aquecimento global. O aumento, quando ela diz reserva, são aquele carbono que está na Terra, está parado em algum lugar e que está indo para a atmosfera. E por isso são reservas de carbono, porque o carbono ele faz parte de um ciclo, inclusive dentro do plantio, ele não é exatamente mal-vindo, né? Mas não vamos entrar por aí não, que eu conheço pouco disso. O aumento das temperaturas desencadeia ondas de calor extremas e aumenta a demanda de evaporação na atmosfera, o que seca severamente as paisagens e aumenta o risco de incêndios florestais. Nós somos provas vivas disso, fora os próprios incêndios criminosos que acontecem aqui no Brasil. Portanto, a crise hídrica afeta praticamente todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, da ONU, e ameaça as pessoas em todos os lugares. A insuficiência de alimentos para uma população mundial crescente, a disseminação acelerada de doenças e o aumento da migração forçada e dos conflitos entre fronteiras são apenas alguns dos resultados previsíveis. Desculpa. Ela chama aqui Missão H2O. O problema coletivo e sistêmico em tão grande escala só pode ser resolvido com uma ação conjunta de todos os países e por meio da colaboração entre fronteiras e culturas. É fundamental que haja um entendimento compartilhado do comum. Caso contrário, o que pode parecer bom para um país hoje pode facilmente criar problemas para esse mesmo país amanhã, bem como para outros em todo o mundo. A situação exige não apenas maior ambição, mas também uma abordagem da água voltada para a missão, uma abordagem que abranja vários setores e se concentra em todos os níveis, desde o gerenciamento de bacias hidrográficas locais até o estabelecimento de uma cooperação multilateral. Podemos e devemos ter sucesso nas missões hídricas mais importantes do mundo, a saber, lançar uma nova revolução verde nos sistemas alimentares para reduzir o uso de água e, ao mesmo tempo, aumentar a produção agrícola para atender às necessidades nutricionais de uma população crescente. A nossa população ainda é crescente, ela vai estabilizar, mas esse não é o momento, né? Nós estamos tendo crises de casamento, os países estão com taxa de fertilidade baixa, mas ainda não estabilizou para o decréscimo ou para a estabilização. Nós ainda estamos em crescimento, principalmente os países do sul global. Conservar outro item, conservar e restaurar os habitats naturais que são essenciais para proteger os recursos hídricos verdes. Lembrem que ela está falando de água verde. Estabelecer uma economia de água circular em todos os setores. A água circular, aquela que vai e volta, né? A água que evapora, por exemplo, dos rios e mares e lagos, ela volta no formato de chuva, né? A água que evapora do solo úmido, ela também volta em outros locais no formato de chuva, os rios voadores e assim por diante. E garantir que todas as comunidades vulneráveis tenham serviços adequados de água limpa, né, e segura e saneamento até 2030. Embora essas missões devam impulsionar mudanças nas políticas, alinhar os setores público e privado, estimular a inovação, elas também exigem novas formas de governança. A formulação de políticas deve se tornar mais colaborativa, responsável e inclusive de todas as vozes, especialmente as dos jovens, das mulheres, das comunidades marginalizadas e dos povos indígenas. Eu chamaria também de povos autóctones,
povos autóctones, os povos da terra. Nós vamos falar isso aí quando falarmos de Cerrado, que estão na linha de frente da conservação da água. Sim, esses povos ligados à terra, que trabalham em aldeias, em povos autóctones de uma maneira geral, eles são os que mais trabalham com a conservação da água, até porque eles entendem a importância dela, eles fazem uso perene e nunca modificam o seu ciclo. A mudança política mais fundamental está na valorização adequada da água para refletir sua escassez. Nós estamos caminhando para a escassez, aliás, nós já vivemos a escassez de água pelo mau uso, bem como seu papel fundamental na sustentação dos ecossistemas naturais, dos quais toda a sociedade depende. Precisamos acabar com a subvalorização da água em toda a economia e com os subsídios agrícolas prejudiciais que impulsionam o uso insustentável e degradam a terra. O redirecionamento desses fundos para a promoção de soluções de economia de água e o fornecimento de suporte direcionado para os pobres e vulneráveis seria de grande ajuda. Para corrigir o subinvestimento crônico em água, precisamos redefinir a prioridade da infraestrutura hídrica nas finanças públicas, onde ela é estranhamente negligenciada na maioria dos países. Os formuladores de políticas podem se basear nas melhores práticas de parcerias público-privadas para oferecer incentivos juntos para compromissos de longo prazo e, ao mesmo tempo, atender ao interesse público, especialmente de comunidades carentes. Dada a natureza coletiva do desafio da água, devemos garantir fluxos financeiros maiores e mais confiáveis para ajudar os países de renda baixa e média baixa a investir na resiliência da água. Os bancos multilaterais de desenvolvimento, as instituições financeiras de desenvolvimento e os bancos públicos de desenvolvimento precisarão trabalhar em estreita colaboração com os governos para apoiar as missões nacionais de água que refletem as necessidades locais e as condições ecológicas. Os acordos comerciais internacionais também oferecem possíveis alavancas para promover o uso eficiente da água, pois podem ajudar a garantir que a água virtual, incorporada aos produtos comercializados, não agrave a escassez em regiões com esse estresse hídrico. A água virtual é aquela água que estava ali dentro da indústria ali, e que o seu produto fez uso dela e houve um gasto astronômico naquele produto ali que está dentro de um saquinho que você está comendo. É disso que ele está falando. Ou dentro de uma embalagem de carne, seja lá o que for. Assim como estamos fazendo em relação às emissões de carbono, devemos compilar dados de alta integridade sobre as pegadas hídricas corporativas e criar estruturas para a divulgação do uso da água. Quer dizer, como usar e usar bem a água e não usar demasiado, e usá-la de uma forma que não se quebre o ciclo. Também precisamos desenvolver sistemas para avaliar a água como parte do capital natural. É óbvio. Não é à toa que existe até uma música que chama Planeta Água. O mundo é essencialmente água. A fixação de um preço para esse recurso fundamental poderia gerar dividendos significativos para os países ao longo do tempo. Em resumo, precisamos moldar os mercados em nossas economias, da agricultura à mineração, à energia e semicondutores, para que se tornem radicalmente mais eficientes, equitativos e sustentáveis no uso da água. A água é usada inclusive na mineração. O relatório preliminar de 2023 da Comissão Global sobre a Economia da Água apresentou os argumentos para buscar uma mudança fundamental na forma como o mundo gerencia a água. Nosso relatório final em outubro de 2023, desse ano de 2023, mostrará como podemos fazer isso por meio de uma ação coletiva e transformadora. Esse relatório ele deve ter sido difundido entre os meios competentes. Nós estamos apenas em 2024. Se não enfrentarmos esses problemas, os incêndios florestais, as inundações e outros eventos extremados causados pela água e pelo clima se tornarão mais intensos e mortais nos próximos anos. Eu diria que nós já estamos vivendo isso, por exemplo, aqui no Brasil. Promover a agenda de segurança hídrica
pode parecer mais difícil em meio às crescentes tensões geopolíticas, mas apresenta uma oportunidade de provar que a colaboração pode beneficiar todos os países e possibilitar um futuro justo e habitável para todos. Não podemos fugir desse desafio. A Mariana Mazzucato é uma economista italiana, professora da cátedra R.M. Phillips de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ok? Bom, ela está com muita confiança e ela está falando de maneira técnica, né? As questões geopolíticas que ela elegeu são realmente complicadores, porque hoje em dia você tem governos que são vencidos pelos grandes capitais. Mas vamos ao dia do Cerrado, que foi o dia 11 de setembro, né? Hoje nós estamos no dia 13, e o berço das águas está em chama, que é a outra reportagem. Vamos lá. Vamos lendo devagarzinho aí, vamos fazer tudo para o vídeo não ficar muito, o vídeo podcast não ficar muito longo. No bioma que ultrapassou a taxa de desmatamento da Amazônia, que é o Cerrado, o fogo é usado como arma do agro. Isso aí nós já estamos falando de uma publicação aqui do Brasil, Le Monde Diplomatique, tá? Brasil. E ele foi publicado no dia 11, que é exatamente o dia do agro, do Cerrado. E a comunidade são uma trincheira contra a devastação que avança com a falta de proteção. Entidades lutam para incluí-lo na lista do patrimônio nacional. Eu fiz um vídeo ontem em que nós estávamos lendo exatamente esse esforço e ele ainda não foi recolocado como patrimônio nacional. Vamos ao texto. O texto do Le Monde Diplomatique foi escrito por Ludmila Pereira. No dia de Cerrado, é importante compreendermos que a destruição dessa território, né, é a destruição da sociobiodiversidade do lugar mais antigo da história recente. Como afirma o arqueólogo Altair Salles, o Cerrado começou a se formar há pelo menos 65 milhões de anos e a se consolidar há 40 milhões de anos. Estamos falando, ao mesmo tempo, da savana mais biodiversa do planeta e da caixa d'água do nosso país. Já falei isso no outro vídeo. Ela abrange 8 das suas 12 bacias hidrográficas e é onde nascem as bacias amazônicas, a Bacia Amazônica, São Francisco, Araguaia, Tocantins, Parnaíba, Paraná e Paraguai. Araguaia, Tocantins, né? Araguaia / Tocantins, desculpa. No entanto, o ano de 2024 escancarou o resultado histórico de ataques e negligência dos quais os povos do Cerrado enfrentam cotidianamente ao serem impactados pelas queimadas criminosas, pelo desmatamento, pela seca e pelos conflitos de terra. Ainda ausente dos grandes debates nacionais e internacionais sobre o meio ambiente e recursos públicos, o Cerrado, além de ser uma território com poucas áreas protegidas por leis de conservação, é onde o agronegócio atua com pouca regulação. Já estão falando que não tem mais volta. Já mexeram tanto, já bagunçaram tanto, já desmataram tanto, já queimaram tanto, que não tem mais volta. A gente corre o risco de desertificação. Sim, as florestas acabaram. As águas estão sumindo, conta com preocupação a liderança do povo apinagé, Antônio Veríssimo, que vive na região do Bico do Papagaio, em Tocantins, aldeia de Cocalinho. Nos últimos dias, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil teve a extensão de quase 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por fumaça, o que equivale a cerca de 60% do território nacional. Então, olha bem, 60% do território nacional, neste momento, está com fumaça, que vem das queimadas, né? A ação motivada pelas queimadas recordes na Amazônia e no Cerrado. Um efeito sentido por toda a população que não só apenas viu o céu acinzentado, quanto também teve dificuldades para respirar, ocasionando problemas de saúde. Hoje, os incêndios estão mais violentos, estão mais frequentes e eles abarcam um período maior do ano. O período seco está maior. As comunidades urbanas também sofrem em razão da fuligem, da poluição, do resultado dos incêndios florestais.
Mas as comunidades indígenas, porque nós vivemos na área de floresta, de cerrado, o fogo queima a floresta, trazendo muito problema, prejuízo à lavoura, devastando a floresta, devastando as frutas, acabando com as frutas, expulsando animais, matando animais, acabando com as nascentes, destruindo as nascentes de água. E isso é um prejuízo incalculável, relata a liderança do povo apinagé, o Antônio Veríssimo. Enquanto o desmatamento da Amazônia diminuiu em cerca de 62,2% em 2023, no Cerrado ele aumentou 67,7%. Em 2023, pela primeira vez, o Cerrado ultrapassou a Amazônia com 1,110 milhões de hectares desmatados, conforme os dados do MAP Biomas. O alerta sobre a catástrofe intensificada em 2024 vem sendo anunciado há anos, principalmente pelos povos e comunidades tradicionais em suas intervenções políticas. E eles têm muito pouca representação política e muito pouca voz, infelizmente, mas eles vêm falando sim. Um dos documentos que sistematizou a necessidade de resposta rápida e contínua do Estado ao uso criminoso do fogo no país desde o chamado Dia do Fogo em 2019 foi o dossiê Agro é Fogo, que relacionou em seu relatório os problemas no campo e na cidade, sobre como a devastação dos territórios atua retirando os direitos dos povos e comunidades tradicionais que estão na linha de frente na conservação da sociobiodiversidade. Olha bem, existem incêndios espontâneos. A gente sabe disso. Tempo seco, matéria seca, baixa umidade do solo, oxigênio no ar, calor se concentra no local, forma o princípio do fogo, né? Do incêndio. Muito bem. Só que quando você desmata quando você usa desmatamento, ou quando você usa o fogo para, eles dizem sarar, sei lá, o território, o que está acontecendo ali? Você está gerando mais ambiente seco. E gerando mais ambiente seco, você tem mais queimadas espontâneas. Quer dizer, então... E esse ano houve, parece, um combinado em que em 30 lugares diferentes ao mesmo tempo começou a queimar, quer dizer, e pegaram, né, estão fazendo até, estão tentando chegar aos autores das queimadas que não são espontâneas, as que são criminosas, e tentar saber o porquê de que se colocou fogo dessa forma. Então a coisa esse ano foi muito pior a partir de acontecimentos do ano passado e desse ano. Então é um ciclo vicioso. Quer dizer, você queima, seca mais, aparece a queimada espontânea. Então, junto com a queimada espontânea, você fazendo um incêndio criminoso, você aumenta a secura da terra, aumenta a queimada espontânea. Então, de um ano para outro, você tem um clima mais seco. 2023 e 2024 são provas vivas disso. Bom, o uso criminoso do fogo como arma contra os povos do Cerrado. Então, por que as queimadas têm sido criminosas? Vamos ler. As queimadas criminosas, além de serem uma forma de expulsar os povos de seus territórios, ocasionam também problemas de subsistência de quem depende da produção que vem, por exemplo, das palmeiras do coco de Babaçu, como destaca o coordenador executivo do Movimento Interestadual de Quebradeiras do Coco Babaçu, MIQCB, Regional Piauí, Marinalda Rodrigues. Porque uma vez que a gente preserva a natureza, a gente preserva as palmeiras de coco babaçu em pé. A gente também está preservando a água. A nossa fonte de sobrevivência maior é do coco babaçu. E quando eles, os fazendeiros, colocam fogo no mato que queima as palmeiras, a palmeira demora muito para vir a produzir de novo. Às vezes tem palmeira que nem produz mais, diz a coordenadora. Elas são chamadas quebradeiras, o povo quebradeiro de coco babaçu. Entre 2019 e 2022, um crescimento de 90% no número de conflitos no campo envolvendo o uso do fogo. Foram afetadas 121 mil famílias. Os dados são da Articulação Agro é Fogo e da Comissão Pastoral da Terra. O principal alvo do uso criminoso do fogo foram os povos indígenas, que sofreram 39% dos ataques registrados. De acordo com o levantamento histórico do fogo no país, realizado pelo Biomas Fogo, entre 1985 e 2023, o Cerrado foi o mais afetado, com 88,5 milhões de hectares destruídos, seguido pela Amazônia com 82,6 milhões de hectares. Ao todo, em 39 anos, no Brasil foram quase 200 milhões de hectares queimados.
Para resistir dentro desses territórios cercados por agronegócio é um desafio que você não tem ideia do tamanho. E a nossa resistência é dentro, porque além do fogo tem os venenos, conta Maria Moreira, do acampamento Dom Tomás Balduino Formosa, em Goiás, onde atua no estado pelo setor da produção do Movimento Sem Terra, o MST, no reflorestamento e recuperação de nascentes da região. Com o fogo, o nosso reflorestamento está sendo muito atingido. Fazemos o reflorestamento e quando vem o fogo, se for um plantio muito recente, queima tudo. Perdemos trabalho de meses. O agronegócio e os pecuaristas vão se expandindo. Eles queimam e vêm com aquela desculpa: o fogo veio e queimou. Aí logo você vê, depois daquele fogo, que dizem que é acidental, logo vê as máquinas dentro. Quer dizer, depois de um choque, seja ele acidental ou não, a maioria das vezes não é, logo chegam as máquinas para expulsá-los. Relata Maria, ao afirmar que o fogo nos territórios não é acidental, e sim criminoso, e serve para abrir espaço para o agronegócio e suas máquinas atuarem. As cicatrizes do fogo são geradas pelo avanço da agropecuária, que é o principal vetor responsável por mais de 97% da perda de vegetação nativa nos últimos 5 anos. O Cerrado, ainda conforme relatório, já teve em 39 anos cerca de 44% do território queimado. Além disso, o Cerrado tem a maior quantidade de área queimada recorrente, sendo 66% da área afetada pelo fogo mais de uma vez em tal período. Um subtítulo aqui: no rastro do fogo, a ganância do agronegócio. O agronegócio tem uma relação muito próxima com o crescimento dos incêndios criminosos do país, avalia Valéria Pereira, da Comissão Pastoral da Terra e da Articulação do Agro é Fogo. Ela ainda destaca que o fogo é usado pelo agronegócio para realizar o desmatamento, abrir novas áreas e encobrir crime praticado. Também atua como forma de limpeza de pastagens e até para realizar grilagem de terras, quando se usa a queima como argumento de que a área está ocupada pelo fazendeiro e assim pode comprovar a posse. A pesquisadora ainda ressalta que a produção de diversidade de alimentos no Brasil é realizada sobretudo pela agricultura familiar, pois os produtos do agronegócio, que se limita a cerca de 10 itens específicos, são destinados ao mercado externo, não para alimentação interna. No entanto, ainda é recorrente na mídia a ideia de que a agro é tudo, mas na mesa do povo não é isso que se consolida. O setor do agronegócio, na verdade, é um setor grande, produtor de commodity. E esse setor tem tomado muito espaço na dinâmica do país, não somente na dinâmica de expansão das fronteiras agrícolas, mas também na relação política, na disputa pelo poder e de espaços políticos no Brasil. Hoje, o setor do agronegócio controla a frente parlamentar da agropecuária. 1/4 do legislativo brasileiro hoje é ocupado por esses parlamentares que são ruralistas ou têm alguma relação ou são financiados por setores associados ao agronegócio, diz Valéria. Para tentar barrar o avanço do rastro de destruição no país, a articulação do Agro é Fogo propôs ao Ministério do Meio Ambiente, durante o governo de transição, do anterior para esse, algumas recomendações urgentes a serem tratadas pelo governo como políticas de enfrentamento e prevenção das queimadas criminosas. Isso reconhecendo o cuidado empregado pelos povos e comunidades tradicionais ao proteger seus territórios cotidianamente. Olha bem, nós vamos ler aqui, mas isso é uma atitude que tem que partir de governante, né? O povo, as pessoas, nós, formiguinhas, se juntarmos todos, só conseguimos fazer algum movimento se nós fizermos pressão sobre os governantes, sejam eles quem forem. E que o agronegócio tenha o lucro dele, acho natural, que ele traga dólares para o país, beleza. Agora, que eles tentem expulsar pessoas da terra e prejudicar a nossa agricultura familiar e prejudicar o clima do nosso país e, sobretudo, do mundo, é inquestionavelmente estúpido. Não podemos admitir isso. Eles próprios deveriam perceber que, no final das contas, eles vão ter prejuízo. Então, é um caso de se tomar como posicionamento da população. E esses parlamentares que são associados ao agronegócio, que defendem somente as políticas de quem os financia, devem ser instados a pôr a mão na consciência. E eles só vão fazer isso se a base eleitoral deles, aqueles que estão do lado de cá, que somos nós, o povo, eu digo o povo é todo mundo, né? Pressionarmos, porque hoje as questões climáticas, a questão alimentar, a questão da água vai atingir do pobre ao rico, do milionário, vai atingir todo mundo. E o que é pior,
O Brasil tem muito a ver com o clima mundial. Tá? Tem até um título aqui que fala sobre isso. E sendo assim, os outros povos vão vir para cima de nós. Afinal de contas, nós estamos no mesmo planeta. Os crimes cometidos aqui repercutem lá fora, inclusive na América do Sul. Alguns dos pontos foram: fortalecer a demarcação dos territórios originários de quilombolas como forma de conservar a sociobiodiversidade, garantir direitos territoriais ambientais, criação de um Programa Nacional de Prevenção, monitoramento e combate aos incêndios criminosos, com recursos destinados aos estados e municípios para enfrentamento às queimadas, apoio para a restauração e florestamento de áreas degradadas, queimadas no caso, como árvores nativas das localidades, como foco para áreas de preservação permanente e de reserva legal previstas na Lei 2.651, de 25 de maio de 2012, e para áreas de recarga de mananciais hídricos. Fortalecimento e implementação de programas de brigadas florestais permanentes, incluindo brigadistas dos povos indígenas e povos da comunidade tradicionais, porque eles têm conhecimento da localidade, assim consideradas as ações necessárias à formação de recursos humanos capacitados, equipados e organizados para a implementação dos planos de manejo integrado do fogo e dos planos operativos para o combate aos incêndios e para a execução das atividades operacionais de proteção ambiental, inclusive educação ambiental. Queimadas criminosas e desmatamento do Cerrado, acionadas pelo agronegócio como projeto de morte, também foram temas do veredito final do Tribunal Permanente dos Povos, em sua 49ª sessão em defesa dos territórios do Cerrado, 2019 até 2022, na qual afirma que o Cerrado e seus povos estão lançados a uma zona de sacrifício onde o ecocídio ocorre sem pressão e fiscalização do Estado. Mais uma vez, é o Estado que vai resolver, são os nossos representantes. Nós votamos nele, temos direito de cobrar deles. Além das ações recorrentes dos povos das comunidades tradicionais do Cerrado em conservar os seus territórios, que são as suas casas, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, junto à articulação do semiárido brasileiro, também recolhe assinaturas da petição PEC 504/2010, que altera o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional. Você vê que essa luta é antiga, uma luta há mais de 14 anos, junto ao poder público, que, se aprovada, poderá barrar muito dos crimes socioambientais executados no Cerrado. Esse artigo é uma espécie de... uma série, no Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado, uma parceria do Guilhotina com a Coordenadoria Ecumênica do Serviço, chamado SESI, e Articulação Agrofogo. Apoio HEKSEPER do Instituto Ibirapitanga. Ludmila Pereira é coordenadora da comunicação na Articulação Fogo, integrante da Articulação de Mulheres no Cerrado e coletivo de comunicadoras e comunicadores do Cerrado. Tá? Bom, então, parece que o texto, o vídeo ficou um pouco extenso, não gostaria que tivesse ficado, para não dar preguiça de vocês verem. Esses temas aí são importantes, né? Está aqui nos Outra Palavra, mais uma vez, fazendo uso desse portal. Peço a vocês que passem esse vídeo para frente. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a qualquer momento com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.